Nós estamos no intervalo da série Clareza no Caos, o último intervalo. Domingo que vem teremos o último episódio desta série que tem falado tanto aos nossos corações. E hoje eu quero falar contigo a respeito do texto que está lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 7 e 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Agora eu tô com medo de me apoiar aqui. Vou ficar meio assim. Versículos 7 e 9 eu leio na versão NVI. Se você preferir, pode apenas ouvir, acompanhar a leitura. Diz assim o texto: Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este quem eu ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, eis aqui a tua palavra, que é viva, eficaz e suficiente para nos transformar. Eu peço, Deus, que através do teu Santo Espírito, o Senhor possa nos conduzir esta noite naquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Eu creio que nunca se viveu uma época como essa nossa, onde há tantos tudólogos, né? Eu conheço pessoas que você vai conversar sobre qualquer assunto, aquela pessoa domina, ou ela acha que domina. Você vai falar de futebol, ela sabe tudo. Você vai falar de política, ela sabe como ninguém. São tudólogos, pessoas que sabem de tudo. Talvez se você não conhece uma, enfim, você entendeu. Brincando. Mas a gente tá cheio de pessoas que sabem de tudo. A internet tá cheia de pessoas que sabem de tudo. Um dia você abre o teu Instagram, tem alguém falando: "Olha, vocês precisam comer isso porque isso é milagroso". No outro dia tem outra pessoa falando: "Não, não coma isso porque isso é um veneno para você". Então tem gente falando de todos os assuntos o tempo todo. E com Jesus não é diferente. Talvez se nós fizéssemos um exercício agora de sair pela rua ou ir num lugar com muita gente perguntando: "Ó, quem é Jesus para você? O que é Jesus para você? Quem é Jesus?" A gente ia ter diversas respostas. Uns poderiam dizer: "Ah, Jesus foi um grande mestre". Outros: "Ah, não, Jesus foi um revolucionário. Jesus é um símbolo religioso. Ai, Jesus é tudo para mim. Jesus é aquele que resolve os meus problemas. Ah, Jesus, ele é meu guru, é a ele que eu pergunto tudo que eu preciso". Existem várias definições de quem é Jesus. Mas o que eu quero te dizer essa noite é que existe uma enorme diferença entre ouvir e falar de Jesus e conhecer a Jesus. Na verdade, é possível você frequentar ambientes em que falem de Jesus, é possível você falar de Jesus, é possível você ouvir pregações que falem de Jesus, é possível você pregar sobre Jesus e não conhecê-lo. Mas essa não é apenas uma crise do nosso tempo, como nós lemos no texto de Lucas, as pessoas já indagavam quem era Jesus. Jesus, quando inicia o seu ministério, ele começa a fazer muitos milagres, muitos acontecimentos por onde ele passava, e a fama ia se alastrando. Isso chega até as autoridades, isso chega até as pessoas das lideranças daquela época. Mais uma pergunta permeava todo aquele povo: quem é este homem? E talvez essa seja uma pergunta importante para nos fazermos. Para mim, quem é Jesus? O que Jesus representa na minha vida? Porque você concorda comigo que a maneira com que você responde, ou a maneira com que você entende quem é Jesus na tua vida, pode mudar a tua forma de ver o mundo, pode mudar a forma com que você vê o teu futuro, pode mudar a tua esperança, a tua forma de devoção a Deus, pode mudar a tua caminhada como um discípulo de Jesus.
pode mudar até o tipo de evangelho a qual você crê. Por onde Jesus passava, milagres, maravilhas aconteciam. Ao som da sua voz, cegos voltavam a enxergar, surdos voltavam a ouvir, paralíticos andavam, pessoas eram curadas, milagres aconteciam, gente que estava morto ressuscitava, tudo à sua voz. A tempestade se acalmava apenas ao som da sua voz. E você imagina como que essas notícias correram. Talvez hoje corresse um pouco mais rápido pela tecnologia, mas, imagina como que corriam essas notícias, pessoas de todo mundo conhecido ali, ouviam dos milagres, das maravilhas que Jesus estava fazendo, e isso chega até os ouvidos de Herodes, que era o tetrarca daquela região. Lucas, em toda a sua carta, em todo o seu evangelho, ele sempre vai se retratando a esse Herodes como Herodes o tetrarca, mas esse Herodes Antipas. E por que o tetrarca? Porque ele era um dos 4 governantes da região onde o seu pai, tempos antes, era rei. Seu pai, Herodes o Grande, aquele mesmo que mandou matar as crianças, os bebês até 2 anos de idade, quando Jesus nasceu, porque ele ouviu dizer que nasceria dali uns dias o rei dos judeus, e ele começa a ficar preocupado: como assim? Eu sou o rei daqui. Então ele manda matar essas crianças, mas Herodes Antipas estava lá. Desde essa época ele já estava com o seu pai. E o Antipas, ele andava com a moral dele um pouquinho baixa. O seu povo não estava olhando para ele com bons olhos, principalmente pelo um dos fatores é o fato dele ter executado João Batista de uma forma bem cruel, ter degolado, João Batista, amando da sua filha, influenciado pela mãe, enfim, numa festa, é toda uma situação, mas ele manda matar João Batista, que estava preso. E isso, João Batista era muito querido pelo povo. João Batista era um pregador querido, e então por isso Herodes estava com sua moral muito baixa. E ao olhar para esse burburinho: "Ah, tem um tal de Jesus, o cara cura, o cara faz isso", talvez ele tenha sentido, o seu poder ameaçado, a sua posição ameaçada. Talvez ele pensou: "Cara, esse cara vai chegar aqui e o povo não vai querer mais saber de mim, o povo vai se render a ele". Mas mesmo assim havia uma pergunta que todos faziam: quem é este homem? E essa pergunta, ela permeia por vários e vários capítulos do Evangelho de Lucas. Por exemplo, Lucas capítulo 5, versículo 21, os fariseus perguntavam: quem é este homem que diz blasfêmias? No capítulo 7, 20, os próprios discípulos de João Batista são enviados até Jesus para que pudessem averiguar se realmente ele era o Messias. No capítulo 7, versículo 49, há vários senhores da lei, há vários professores ali sentados em uma mesa na casa de Simão, e Jesus também está neste lugar. E ao ver a cena onde Jesus tem os seus pés lavados por uma mulher, eles falam: Meu, quem que é esse? Quem que é esse que perdoa os pecados dessa mulher sem saber quem ela é, que permite com que ela se aproxime? Mais um pouco à frente, no capítulo 8, versículo 25, os discípulos estão se perguntando: quem é esse cara que acalma a tempestade, que os ventos escutam a sua voz, que o mar lhe obedece? Quem é este homem? As pessoas desejavam saber, as dúvidas surgiam, e elas viviam nessa angústia de entender quem era Jesus. E o texto, ele começa então dizendo que Herodes fica perplexo ao ouvir tudo que se falava sobre Jesus. Então ele se reúne ali com os seus sábios, ali com as pessoas que estavam no dia a dia com ele, ali na governança, e eles começam a levantar possibilidades. Tá, vamos ver quem que é esse Jesus. E eles levantam 3 possibilidades. A primeira: esse Jesus talvez seja um João Batista, seja igual ao João Batista. E é interessante o fato de que não há milagres mencionados na Bíblia por intermédio de João Batista.
Mas também isso mostra como João Batista era querido pelo povo. João Batista era um possível personagem precursor do Cristo, mas ele não era o Cristo. Então esse povo tinha opiniões sobre Jesus, mas eles não o conheciam. Uma outra possibilidade que se falava era que Jesus era Elias. Eh, e ao olhar para Cristo, ao olhar para Jesus, o povo tinha uma esperança de que Jesus seria aquele que iria os libertar do Império Romano, mas ao olhar para Jesus e ver, cara, mas espera aí, ele não tem porte de um general. Olha, ele não tem essa personalidade de alguém que vai nos libertar. Logo, ele não era o Messias tão aguardado por aquele povo. E eles interpretavam Jesus, eles liam Jesus, mas eles não o conheciam. Por último, a última possibilidade levantada era que Jesus era um profeta antigo, algum profeta que ressuscitou, enfim. E aí, Mateus 16:14 dá uma pista que provavelmente esse profeta antigo ao qual eles se referem seria Jeremias, porque há uma lei antiga que dizia que Jeremias tinha escondido a arca e o tabernáculo. Em uma ali das invasões ele escondeu, isso é uma lenda, né? Isso é um conto que ele tinha escondido dos seus inimigos. E por isso então aquele povo pensou: será que ele não é Jeremias que vai nos trazer, vai nos devolver a arca, vai nos devolver o tabernáculo, a presença de Deus? Eles falavam sobre Jesus, mas eles não compreendiam realmente quem Jesus era. Então Herodes, ali no alto da sua curiosidade, ele começa a investigar quem pode ser Jesus e talvez também era uma angústia. Ele sabia que não era João Batista, ele mesmo tinha dado fim em João Batista, mas havia uma angústia dentro dele. Talvez a cena da cabeça de João Batista sobre aquela bandeja de prata, o sangue escorrendo, talvez aquilo ainda pesava dentro de si. Talvez João Batista, perdão, talvez Herodes ele olha para essa situação toda e ele pensa: tá aí, tudo que eu preciso é me aliar a Jesus para levantar a minha moral. Tudo que eu preciso é ser amigo de Jesus para que a minha imagem seja melhor lá fora. E o povo também tinha essa esperança, tá? Se a gente só chegar até Jesus, ele vai responder às nossas expectativas, ele vai nos curar, ele vai atender às nossas necessidades. E eu fico imaginando esse povo. Há tempos eles vinham sendo dominados por diversos impérios e agora, neste momento, eles estavam dominados pelo Império Romano. Talvez, num desespero, tudo que eles queriam é voltar para a época de Davi, do reinado de Davi, onde Israel era dominava as outras nações, onde Israel era temido. Talvez era tudo isso que eles queriam viver esses tempos gloriosos novamente. Eles queriam participar de um reino poderoso, acima dos outros reinos. Eles queriam que Jesus lhe desse o Messias, então Jesus, se o Senhor não veio para nos libertar, então nos dê um libertador. Essa era a expectativa do povo. Eles queriam o tabernáculo, eles queriam a arca da aliança, eles queriam restituição de tudo aquilo que eles foram tomados. E aquele povo havia passado por muito, então talvez tudo que eles queriam era algo palpável, era algo que pudesse dar esperança, era ser libertos. E antes que a gente julgue este povo, também precisamos admitir, muitas vezes nós também corremos para Cristo apenas para que Ele satisfaça as nossas necessidades, apenas para que Ele resolva os nossos problemas. Esse povo estava apto para falar de Jesus, mas eles não tinham ideia de quem Jesus era de fato. Da mesma maneira que esse povo queria um Cristo que atendesse às suas necessidades, que resolvesse os seus problemas, quantas vezes eu e você não agimos assim? Quem nunca foi atrás de Jesus para resolver um problema financeiro? Jesus, eu preciso pagar aquela conta.
Eu não vou falar para Deus mandar um raio em quem já fez esse tipo de oração, porque não ia sobrar nem pregador, nem igreja. Mas quantas vezes a gente na hora do desespero: "Jesus, eu preciso resolver isso daqui. Jesus, eu preciso resolver tal coisa". Quantas vezes nós estamos tão exaustos, tão desesperados, que tudo que a gente quer é nos livrarmos dos nossos problemas, é nos livrarmos das circunstâncias que estão ao nosso redor. E quando a gente olha para Jesus e vê nele apenas essa expectativa, apenas essa esperança de que ele nos liberte dos nossos problemas, nós estamos moldurando Jesus, nós estamos colocando ele naquilo que a gente acha que ele tem que fazer. E assim como o povo de Israel estava num momento crítico, sendo oprimidos, tanto pelas ideias helenistas que percorriam aquela época, quanto pela opressão política, ou então a pressão de ser um povo dominado pelo Império Romano, então todo aquele julgo militar romano também. Quantas vezes nós, sufocados pelos obstáculos da vida, sufocados pelas situações, pela dificuldade, a ponto de às vezes nem querer levantar da cama. Quantas vezes nos faltam recursos, a doença, as dificuldades, uma briga, uma situação, saudade de uma pessoa que se foi, a incerteza de um futuro, e nós acabamos correndo para Cristo apenas para que Ele resolva esses problemas, apenas como se Jesus fosse alguém que tá ali só para administrar as nossas dores, tá ali só para, ai, passar um paninho na nossa cabeça, molhado quando a gente está com febre, ou então só para dizer assim: "Filhinho, você é amado, filhinho". Eu não estou dizendo Jesus pode fazer isso, e costumeiramente Jesus faz. É da vontade de Jesus que nós mantenhamos um relacionamento com Ele, confiamos nele, porque Ele vai fazer. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Mas o que a gente precisa entender é que Ele não é só isso. Ele não é só a solução dos nossos problemas terrenos. Ele não é só um guru a qual eu vou e pergunto para ele: e agora o que que eu faço, Jesus, nessa situação? Ele não é só isso. Não está errado a gente ir para ele pedir ajuda para resolver um problema financeiro, pedir ajuda para que ele nos ilumine para tomar uma decisão. Errado é a gente condicionar ele somente a isso. Muitas vezes eu e você somos até tentados a falar de um Jesus que é agradável aos ouvidos. Não, um Jesus que aceita tudo, um Jesus que é 100% amor, mas ele também é justiça. E muitas vezes a gente apresenta esse Jesus para as pessoas: "Olha, olha, vem para Jesus que a sua vida vai melhorar. Vem para Jesus que todos os seus problemas vão se resolver". Mais uma vez, Jesus pode resolver toda a nossa vida, mas nós não podemos reduzir ele a um solucionador de problemas. Cristo é infinitamente maior do que aquilo que a gente espera dele. No mesmo capítulo, no mesmo capítulo nós vemos Jesus conversando com os discípulos em um determinado momento. Jesus pergunta para eles: "Olha, o que que é a multidão aí? O que que o povo, vocês que estão caminhando com o povo, o que que o povo fala a meu respeito?" E aí os discípulos começam bem parecido com aquilo que os sábios ali de Herodes falam: "Olha, uns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é um profeta". Nós cantamos isso agora há pouco. Aí Jesus para e olha para os discípulos e fala assim: "Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O que eu sou para vocês?" E no versículo 20 do capítulo 9, Pedro responde: "O Senhor é o Cristo de Deus". Jesus então diz para eles: "Olha, mas não falem, não saem falando isso ainda, porque vocês ainda não entenderam as implicâncias, o que é ser o Cristo". Os discípulos também tinham as suas expectativas em relação a Jesus. Também ardia no coração deles o desejo de viver logo num reino eterno, um reino estabelecido. Mas isso não aconteceria como
eles estavam esperando. Jesus veio para dar aquilo que eles menos esperavam. Quantas vezes na tua vida você vai pedir algo para Deus, mas você fala assim: "Deus, eu quero isso, eu preciso disso. Mas para que isso dê certo, eu quero que o Senhor abra essa porta, que o Senhor mova isso daqui para cá, que o Senhor tire essa pessoa do meu caminho, que o Senhor faça assim, que o Senhor faça assado", e como se a gente tivesse passando uma estratégia de um jogo de xadrez, a gente fala para Deus como ele deve agir na nossa vida. Isso não é confiar, isso não é entregar a sua vida na mão de Deus. Isso é confiar em si mesmo. Isso é pegar e moldar Jesus. Isso é confiar na sua capacidade de negociar com Jesus. É confiar na sua capacidade de pegar Jesus e encaixar ele na forma, do jeito que você deseja, do jeito que vai te satisfazer. Jesus não veio daquilo que a gente espera, ele veio para muito mais. Jesus então começa a ensinar aos seus discípulos que ele veio para dar vida, que ele veio para dar acesso ao Pai, que ele não veio para que os discípulos conquistem coisas terrenas, mas para que, mediante a uma vida de entrega, recebam a vida eterna. Jesus ele não veio para preceder o Cristo, mas ele é o Cristo, aquele que veio para consertar aquilo que foi quebrado, para nos unir novamente ao Pai. Ele não veio para devolver um tabernáculo, para devolver uma arca, mas ele veio para nos transformar em tabernáculo, para nos fazer morada de Deus. E a própria presença de Deus habita em nós. A partir disso, perceba como a nossa maneira de enxergar o mundo começa a mudar. A partir de você entender quem Cristo realmente é na sua vida, talvez a gente chegue à conclusão que Paulo um dia chegou, que tudo ao redor se torna esterco, que não presta. Agora então os discípulos eles são chamados a abandonar as coisas do mundo então e carregar a sua cruz seguindo a Jesus. Muito mais profundo do que restituir coisas, muito mais poderoso do que estabelecer um exército libertador que está acima, com poder militar acima de todo e qualquer exército. Jesus veio para restaurar as nossas vidas. Jesus veio para nos dar direito de uma vida eterna. Este é Jesus, este é o Cristo. Não o que os discípulos esperavam, mas infinitamente maior do que o que eles esperavam, infinitamente maior do que qualquer expectativa criada a seu respeito. Os discípulos ainda não entenderiam isso, mas quando Jesus ressuscita após 3 dias em que foi crucificado, ele cumpre tudo aquilo que ele vinha falando para os seus discípulos. Outro ponto, Jesus ele também nos mostra quem ele é. Assim como ele chama os discípulos a caminhar com ele, a segui-lo, ele também chama a mim, ele chama a você. E quanto mais a gente caminha perto de Jesus, mais a gente o conhece. Para mim, uma das coisas mais fantásticas de poder caminhar com Cristo é, primeiro, saber que Ele está comigo em toda e qualquer situação. E Ele está contigo, independente das circunstâncias, Ele está contigo. Segundo, é saber que eu posso ser um cooperador, que eu posso ser parte, Ele me convida a ser parte da obra que Ele tem feito. Mas para isso eu e você precisamos caminhar dia após dia em obediência, em uma vida de oração, em leitura, estudo da palavra, para que assim a gente possa ser levado a conhecê-lo mais e mais e assim o fazê-lo conhecido. Cristo nos veio para dar a vida eterna e não para que a gente ganhe uma vida aqui. Ele veio para que a gente pudesse ser feito morada de Deus, não simplesmente para resolver problemas pontuais, mas ele veio para resolver problemas de forma definitiva. Um problema que eu e você sozinho a gente jamais conseguiria resolver. Agora, se nós não andarmos com ele, seremos tentados diariamente a fazer dele um guru,
a fazer dele um gênio da lâmpada, a qual a gente ora, pede 3 pedidos e depois deixa ele para lá. Nós seremos talvez como Herodes, como o povo que não conhecia Jesus. E quem não conhece ainda se pergunta: quem é este homem? Eu moro próximo de um local de shows, de festa, e toda sexta, todo sábado, de madrugada, a gente acorda com conversas, com gritos, com bagunça, com barulho de carro e confesso que dá raiva, dá vontade de abrir a janela, jogar um balde d'água, mas eles são ovelhas sem pastores. Ao meu redor, ao seu redor, nós estamos repletos de pessoas caminhando em direção ao abismo, sem ninguém para pastoreá-los, sem ninguém para lhes dizer a verdade, sem ninguém que possa abrir os seus olhos. Pessoas que estão se perguntando todos os dias: quem é Jesus? O que Jesus pode fazer por mim? Dentro de cada ser humano há um espaço que só Jesus pode preencher. E à medida com que eu e você conhecemos esse Jesus, nós temos liberdade, nós temos propriedade para responder: eu sei quem é Jesus, eu sei o que ele fez na minha vida, eu sei o que ele continua a fazer, eu sei o que ele vai fazer até o dia em que eu encontrá-lo. Esse é o Cristo pelo qual nós nos entregamos, pelo qual nós somos devotos, esse é o Cristo em qual nós ancoramos a nossa esperança. Mas se nós não o conhecemos, como faremos isso? Nós precisamos cada dia conhecê-lo e cada vez mais, não pelo aquilo que ele pode nos dar, mas pelo aquilo que ele é. Porque no fim de tudo, nós precisamos entender que o maior presente que a gente poderia receber é o próprio Cristo. Se você é um crente de mais de 2 décadas, assim como eu, que já tenho quase 3 décadas, não, mais de 3 décadas que eu sou cristão, talvez há um tempo atrás você cantava uma canção que dizia repetidas vezes e repetidamente assim: o melhor de Deus ainda está por vir. E eu cantava fervoroso: não, o melhor de Deus ainda está por vir. Mas sabe de uma coisa? O melhor de Deus já veio. É Jesus. É Ele em nós. É o melhor presente que Deus poderia ter nos dado. Herodes ouviu sobre Jesus, o povo ouviu sobre Jesus, os discípulos caminharam com Jesus, mas existe uma diferença entre você ouvir, entre você caminhar de forma distante, do que conhecê-lo verdadeiramente. Herodes queria Jesus por curiosidade, o povo queria Jesus por interesse, mas os discípulos foram chamados para segui-lo e se render a ele. E essa continua sendo a diferença. Eu e você somos chamados a nos rendermos a ele. Mas muitos querem um Jesus que apenas resolva as suas crises, um Jesus que pague seus boletos, um Jesus que alivia suas dores, um Jesus que organiza a sua vida. Só que Jesus não veio só para isso. Jesus não veio apenas para melhorar a nossa vida, ele veio para nos dar uma nova vida. Ele não veio apenas para nos aliviar de um sofrimento temporário, de uma dor temporária. Ele veio para nos dar a vida eterna. Ele veio para nos livrar de uma morte eterna. Ele não veio apenas para libertar o povo, ele veio para nos libertar do império das trevas. Se o povo de Israel queria um libertador político, eles ganharam um salvador eterno e nós fazemos parte disso, nós temos um salvador. E se hoje Jesus te fizesse a mesma pergunta? Filho, filha, quem eu sou para você? Não basta a gente repetir um discurso decorado. Não basta a gente dizer que admira Jesus, que Jesus é tudo na nossa vida. Nós
precisamos conhecê-lo mais e mais, nós precisamos caminhar ao lado dele, nós precisamos que ele saiba das nossas dificuldades, nós precisamos que ele saiba dos nossos desejos, sim, mas nós precisamos entender que ele é muito maior do que qualquer expectativa que a gente possa colocar nele. E o convite que ele nos faz é para que andemos com ele, para que neguemos a nós mesmos, porque quando a gente acredita que Cristo pode resolver a nossa vida, mas ao mesmo tempo a gente fica buscando nós mesmos resolver, você entrega uma situação na mão dele, mas você quer o tempo todo resolver essa situação pela tua mão. Nós não estamos negando a nós mesmos. O convite dele é para que, vivendo uma vida com ele, ainda que iremos passar sim por dores, por lutas, por momentos difíceis. Se alguém um dia te disse que a vida com Cristo era só alegria, era só prosperidade, meu irmão, me desculpa, mas mentiram para você. A vida com Cristo é uma vida de desafios. A vida com Cristo é uma vida de infinitas decisões, muitas vezes de infinitas renúncias. Mas mais difícil que viver com Cristo é morrer sem Ele. Mais difícil do que você suportar o sofrimento de Cristo no teu dia a dia, nas situações da tua vida, é você ir para um lugar onde Ele não está. Se sofremos com Cristo, um dia seremos gloriados com Cristo, um dia estaremos com Ele, glorificados, um dia estaremos com Ele na glória. Porque quanto mais nós conhecemos a Cristo, quanto mais nós vamos caminhando com Ele, conhecendo profundamente, Ele deixa de ser o meio pelo qual a gente busca a resolução dos nossos problemas, Ele passa a ser nosso amigo, Ele passa a ser aquele que está conosco. E então a gente começa a perceber que não há tesouro maior do que ter a Cristo. Não há bem maior do que ter Ele habitando dentro de nós. Feche seus olhos. Jesus, eu coloco os nossos corações diante de Ti. E te peço que o Senhor nos ajude a termos um relacionamento de verdade contigo. Que através do Espírito Santo nós possamos ser levados a uma vida de um relacionamento profundo. Que a gente saia da mesmice, da oração para almoçar, da oração para dormir, da oração ao acordar. Mas que através da oração nós tenhamos um relacionamento profundo contigo, Jesus. Que nós possamos a cada dia buscar te conhecer mais e mais através da Tua Palavra. De forma intencional, não abrindo a Tua Palavra simplesmente para ler um versículo e aquele versículo nós acreditamos que vai nos dar força, proteção para aquele dia. Mas que a nossa vida esteja na Tua mão, que a nossa entrega a Ti seja profunda, que não importa o que aconteça, nós jamais Te abandonaremos, porque o Senhor jamais nos abandonará. Pai, eu Te peço que o Senhor nos ajude, Deus, a cumprirmos com a missão que o Senhor nos designou nesta terra.
a sermos porta-voz do Teu reino na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Que de maneira alguma nós venhamos a titubear quando nos for perguntado quem é Jesus, mas que por conhecer a Jesus nós possamos dizer: Ele é o meu Salvador, Ele é aquele que me reconectou ao Pai, Ele é aquele que se entregou por mim naquela cruz e me fez filho de Deus. Essa é a minha oração, Senhor, que a cada dia nós possamos Te conhecer e se render ao Teu senhorio, Jesus. Em nome de Jesus. Amém.